Todo mundo gosta de ajudar e tem muita gente que precisa de ajuda. Onde a gente acha espaço no orçamento para ajudar as pessoas necessitadas e principalmente as crianças? Por exemplo, no café. Eu gosto de vir aqui na padaria, como você pode ver, eu não sou o único, um montão de gente vem. Eu gosto de café e eu posso separar um pouco da verba que eu uso no café para investir numa criança. Tem uma criança que é minha convidada especial para tomar café comigo. Eu tomo café e ela recebe a verba do café. Eu invisto no futuro das crianças e eu invisto através da Visão Mundial. A Visão Mundial está um tempão aqui cuidando de criança e faz isso muito bem. Um bocado de criança sem perspectiva agora tem futuro. Eu quero participar disso. Eu decidi participar disso. Decida também. Café por dia. Você separa um pouco daquilo que você gasta consigo para investir em alguém. E dá certo, viu? No final do mês dá para ajudar alguém e dá para ajudar bem. O coração fica mais leve, o café fica mais prazeroso e eu sei que estou fazendo bem. Pense nisso. Gente querida, bom dia para todos vocês, muito honrado de estar aqui. Tenho pouco tempo para falar e vou procurar ser fiel, porque estou certo que o melhor desse encontro vai ser a interação. E eu amaria poder ouvir possíveis perguntas que os irmãos tenham a fazer a partir dessa experiência que nós estamos tendo no nosso trabalho no Rio, através do contato com aquilo que eu poderia chamar de Rio Underground. Até 2006, o meu ministério tinha como foco a pregação expositiva, o preparo para o púlpito, a formação acadêmica, a plantação de seminários, plantação de igreja. Pude plantar a igreja onde eu trabalho hoje, a Igreja Presbiteriana da Barra da Tijuca. Plantamos outras igrejas para as quais nós demos independência. Durante 10 anos dirigi um programa de televisão e muito focado em apologética, muito focado em conversão, em levar pessoas a Jesus e defender a fé e tornar a fé digerível para o não cristão, até que, em razão desse mesmo background intelectual, uma mistura de, até aquela época, do calvinismo com Lausanne, portanto, havia fatores predisponentes em mim para o que eu estou fazendo hoje, mas por algum motivo, eu até 2006 lidei com a barbárie no Rio de Janeiro, com indiferença. Até hoje eu não entendo como que, crendo no que eu sempre acreditei, eu não fui para as ruas no massacre da Candelária, de Queimados, de Vigário Geral, até que, no ano de 2006, o tráfico, numa ação que foi decidida pelos traficantes do Rio de Janeiro em Bangu, resolveu meter terror no Rio de Janeiro, a fim de chamar a atenção do poder público, da sociedade, para os maus tratos que os detentos de Bangu estavam sofrendo dentro do sistema. Então eles deram uma ordem
para matar várias pessoas no Rio de Janeiro, nos mais diferentes pontos da cidade. E foi o que eles fizeram no dia 28 de dezembro. Mataram 19 pessoas e 8 foram queimadas vivas dentro de um ônibus que cruzava a cidade. Ali eu falei, não dá mais para eu me manter em silêncio. Eu sou pastor, eu acredito na dignidade da vida humana. É intolerável essa situação, eu tenho vergonha, vou para a rua. Passou tudo pela minha cabeça, até pegar um caminhão, encher de pneu, descarregar na Rio Branco e meter fogo em tudo. Falei, vou parar o Rio de Janeiro, alguém tem que enlouquecer. Mas aí eu pensei, isso não vai glorificar Deus. Eu não quero construir com uma das mãos e destruir com a outra. Vou tentar usar a inteligência, o bom senso e as armas da democracia. E graças a Deus, por essa direção, que eu diria, do Espírito Santo. Acontece que inicialmente, em janeiro de 2007, quando nós começamos a fazer as manifestações, eu julgava que a igreja e a sociedade vieriam comigo. Eu pensei, é um problema que atinge a todos e que toca num valor essencial da democracia, direito à vida, todos virão comigo. Em breve eu terei 1 milhão de pessoas na Rio Branco, protestando contra a letalidade no Rio de Janeiro. Estava enganado. A igreja não veio e a sociedade idem. Então tomei a decisão de partir para o que eu poderia chamar de profecia dramatizada. Falei, eu vou usar uma linguagem secular, vou trabalhar para a mídia, para os meios de comunicação, a partir da criação de imagens fortes, contundentes, que chamem a atenção dos meios de comunicação, constranjam o poder público e aumentem o nível de conscientização social. E aí nós tivemos a felicidade de fazer uma manifestação na praia de Copacabana, em frente ao Copacabana Palace, numa madrugada de sexta para sábado, de março de 2007, fixando cruzes em frente ao Copacabana Palace, todas simetricamente dispostas, em número proporcional ao número de pessoas que foram assassinadas no estado do Rio de Janeiro, nos 2 primeiros meses de 2007 e início do mês de março. Para nossa surpresa, depois do trabalho naquela madrugada, quando o dia amanheceu, a imprensa toda do Brasil, eu posso dizer, estava ali presente. Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Globo, todas as emissoras de televisão, agência Reuters, Associated Press, agência F. Então ganhamos a abertura do Jornal Nacional, foi notícia no mundo todo, primeira página dos principais jornais do Brasil. E a partir dali, e até hoje, por isso que eu digo, não dá para você tentar reproduzir isso, porque é alguma coisa que nós mesmos estamos tentando entender. Porque nós caímos na graça dos meios de comunicação, mas de todos, sem ter acordo com cúpula de emissora de televisão, mas tudo que nós fazemos, até as ações mais simples que nós mesmos não entendemos como que elas podem, como a última, de pintar uma bicicleta de preto e você se vê na primeira página do Globo, com destaque na Folha de São Paulo e aparecendo no noticiário do país inteiro. Como explicar uma coisa como essa? Eu tenho para mim que é algo que Deus deu para a gente. Muito difícil, acredito, de ser reproduzido, como a queda das muralhas de Jericó. Talvez tenha um princípio ou outro que você possa aplicar. E quem sabe, de uma forma ou de outra, atuar de um modo semelhante. Mas o que aconteceu é que aquela manifestação botou um selo no nosso trabalho, pelo ineditismo, por ser Copacabana, por tocar no tema da segurança pública e por exigir uma grande dose de coragem. Porque é pedreira você ir para a rua no Rio de Janeiro e protestar contra a violência do BOPE, violência da CORE, contra a violência dos traficantes, contra a alienação da classe média. Não é fácil. Desde 2007 eu ando de carro, eu estou de moto, olhando para a direita, olhando para a esquerda, sem saber o que vai acontecer comigo. Aliás, recebi minha primeira ameaça, deve fazer uns 2, 3 meses. Uma pessoa
e usou a internet. Mandou e-mail para mim dizendo: olha, eu estou de olho em você, você está jogando a polícia militar contra as igrejas do país, e o meu desejo é pegar uma foto sua e mandar para todos os batalhões do Rio de Janeiro dizendo que você é alemão. Só que fez pela internet. Botamos o nosso pessoal para trabalhar e chegamos na identidade dessa pessoa, membro de uma igreja evangélica da região metropolitana do Rio de Janeiro. E o que aconteceu é que, como nós passamos a ser identificados como especialistas em segurança pública, que não estaríamos fazendo, na cabeça de muitos, todo aquele movimento se nós não entendêssemos do tema. Só que não entendíamos nada. Tivemos que sair em busca de informação a partir daquela manifestação. E não apenas formação intelectual, acadêmica, o que nós fizemos. Saímos lendo todos os clássicos, tudo o que de melhor foi escrito sobre segurança pública, direitos humanos, controle social. Fui para as universidades, passei a ter contato com o que de melhor temos em termos de pensamento, de reflexão, de ação política no campo da segurança pública. Nos cercamos, portanto, de especialistas, passamos a ter fontes na imprensa, fonte na polícia, fonte em todos os setores da sociedade civil, e nós devemos a nossa sobrevivência a isso. Nunca vamos para uma manifestação sem estarmos bem informados. Fonte dentro da favela. Outro dia houve uma ocupação no Rio, a multidão de pobres ocupou uma área qualquer da cidade, e o meu desejo foi para lá, para estar ao lado daquelas pessoas e dando voz a elas. Quando liguei para a favela e perguntei para a nossa fonte lá dentro o que estava acontecendo, o que ele disse para mim: não vá, porque todas essas pessoas têm casa e estão ocupando essa propriedade a mando do tráfico. A importância, portanto, que nós aprendemos na militância, de você ter fontes, de você estar bem informado e nunca dar entrevista, escrever artigos sem estar certo do que você está falando. O mais importante disso tudo foi o fato de que a militância nos levou para dentro da favela, porque como passamos a fazer muitas manifestações em Copacabana, depois nós fizemos em Brasília, fizemos 2 aqui em Recife, que foi a primeira página de todos os jornais de Pernambuco, dos principais jornais aqui da cidade. Fizemos 2 aqui na Praia da Boa Viagem, num período que a violência em Pernambuco estava insuportável, especialmente na região metropolitana de Recife, conforme continua até os dias de hoje, proporcionalmente mais violento do que o Rio de Janeiro. Aliás, a mancha criminal hoje está sobre o Nordeste. O Nordeste está batendo todos os recordes de morte violenta no Brasil, deixando bem para trás Rio de Janeiro e São Paulo. Aqui virou eixo do tráfico de drogas. E muitos traficantes migrando para cá. Eu sei de gente, jamais vou dizer o nome e tal, mas que está por aqui, que saiu de lá. Então, houve uma operação do BOPE em 2009, numa favela da cidade, e um policial deu um tiro de fuzil na cabeça de um menino que estava botando lixo do lado de fora de casa. Então, cheguei na igreja e chamei o povo para nós fazermos uma manifestação dentro da favela, e dizendo para o pessoal: olha, se nós ficarmos em Copacabana e não rumarmos para a favela para dar voz para os sem voz, nós vamos perder legitimidade, vamos estar falhando na nossa missão, vamos deixar de estar ao lado das principais vítimas da violência na nossa cidade. Só que essa manifestação vai ser feita na favela Mandela, na faixa de Gaza. Terror da polícia do Rio de Janeiro. Eu não garanto a segurança de ninguém, mas a gente deve estar lá porque um menino pobre, inocente, morreu com um tiro de fuzil na cabeça. Umas 30 pessoas foram comigo, nós fizemos a manifestação, a imprensa toda do Rio de Janeiro, surpreendentemente, veio conosco para dentro da favela. Quando o tráfico viu a movimentação, nos convidou para entrar. Diga para o pastor que ele pode entrar com a imprensa na comunidade. Eu entrei para nunca mais sair.
E ali, é a história que eu conto no livro, minha teologia convulsionou. Ali eu passei a pensar no que até então jamais havia pensado. E passei a considerar textos das Sagradas Escrituras que minha leitura condicionada da Bíblia me impedia de enxergar. Especialmente o lugar do pobre e da justiça social na ética cristã. Ao entrar naquele mar de miséria, lamentavelmente muita gente que veio daqui, que vai para lá em busca da sobrevivência. Eu me lembro do que um senhor me falou numa comunidade pobre perto de Imaculada. Amigos aqui da Paraíba me levaram para conhecer a pobreza do sertão, que eu não conhecia, e me conduziram à casa de um homem no interior da Paraíba. Tem 2 filhas, falando de uma realidade que vocês conhecem bem melhor do que eu. Elas, para irem à escola, têm que pegar uma carroça puxada por um jegue, que vai até a estrada, são 2,5 km de viagem. Quando ela chega na estrada, tem que pegar um ônibus para ir até Imaculada. Eu olhei para o terreno dele, tudo seco, nenhum sinal de verde. Falei, como é que o senhor vive? Eu vivo do Bolsa Família. Como é que o senhor faz para manter a sua família? Com Bolsa Família. Mas e quando a coisa aperta? Eu vou para São Paulo. Já sai endividado de lá. Tem que pagar a viagem. Mas e aí, o que você faz em São Paulo? Eu trabalho numa padaria. Quantas horas por dia? 10 horas por dia. 6 vezes por semana. Quanto que o senhor recebe? Eu recebo uns R$740, R$750 por mês. Agora me conta uma coisa. Aí eu fiz a pergunta indecorosa. O que você sente ao botar o pé em São Paulo, quando você chega em São Paulo? Aí é com homem forte, mão calejada, a mulher, as 2 filhas, um cenário bem diferente das favelas do Rio de Janeiro, porque o barraco impecável, a panela brilhando, casa muito limpa, um tratamento muito cordial, dispensado a mim, e aquele homem então desata a chorar. E falando da saudade do sertão, e da dor de ter que deixar a terra que tanto ama, para poder se submeter ao trabalho, eu chamaria de escravidão velada, na cidade de São Paulo. E essa tragédia do Rio de Janeiro é uma tragédia eminentemente nordestina. Tem favelas do Rio de Janeiro que é só nordestino. Favela de Rio das Pedras, onde nós trabalhamos, é um enclave do Nordeste no Rio de Janeiro. É uma tragédia que atinge os nordestinos, os negros e os pardos. E aí então, quando eu vi aquelas ratazanas naquela favela, crianças nadando em rios poluídos, o abuso de poder, as execuções extrajudiciais, os barracos caindo aos pedaços, a falta de acesso à educação de qualidade. Pela primeira vez eu fui confrontado com a seguinte questão: o que significa ser cristão num país de miséria? Eu jamais, até então, havia pensado nisso. Portanto, hoje, eu estou convencido que profetizar para esse país e para essa igreja significa, em primeiro lugar, protestarmos contra a cultura da banalização da vida humana presente na nossa sociedade e na igreja, porque como o nosso discipulado não tem foco na justiça social, como nós estamos disputando espaço no mercado religioso, lutando para apresentar um produto mais agradável possível para não perder membro, nós não tratamos dessas questões
que nos são apresentadas 10 vezes mais do que as relativas a sexo, presentes nas escrituras do Antigo e do Novo Testamento. Então, não é nada novo o que eu tenho para lhes dizer, que me parece, é evidente, e tornado mais claro, talvez, do que nunca, num livraço que foi lançado recentemente por duas pesquisadoras, uma da USP e outra da UFMG, que escreveram um livro chamado Brasil, uma biografia. E elas mostrando como, com muita clareza, bem verdade que não é nada novo, mas elas fizeram um bom trabalho de pesquisa, especialmente no que tange ao papel da escravidão na formação da nossa cultura. Como que o Brasil colônia, como esses 500 anos de história revelam uma homogeneidade na nossa relação com os excluídos. Ontem eu disse aqui nessa igreja, é uma inverdade dizer que nós somos um povo cordial. Um povo cordial não pratica 2 genocídios como nós praticamos. Nós dizimamos os índios e dizimamos os negros. 40% de todo o tráfico de escravos do mundo veio para o Brasil. Fomos o último país a abolir a escravidão. E quando demos liberdade para os escravos, ninguém parou para pensar em termos de políticas públicas para aquele mar de miseráveis, e por isso que hoje as nossas favelas, o sistema prisional tem cor. Devastamos com o Paraguai, aproximadamente 1 milhão de paraguaios mortos por nós. E hoje somos a 7ª economia do mundo, o 79º país do planeta em índice de desenvolvimento humano. Milhões não morrem mais de fome, mas não vivem. Ontem à noite saí daqui para jantar no restaurante, na Praia da Boa Viagem, e mais uma vez, depois do culto, para ver o diálogo que eu costumo manter com todo mundo que me serve. Vem cá, meu irmão, me fala aqui sobre sua vida. O cara que estava me servindo, sorrindo muito. Especialmente quando eu falei do meu prazer com a culinária nordestina, ele muito sorridente. Eu falei, mas cara, me conta aqui, quantas horas você trabalha por dia aqui dentro? Ih, moço, 10, 12 horas. Passo o meu dia aqui, fico em pé aqui o dia inteiro. Mas é mesmo? E quantos dias por semana? Eu tenho uma folga por semana. Mas, amigo, você tem direito a transporte? Não. Assistência médica? Não. Agora vem cá, você tem dívida com o Ricardo Eletro, com as Casas Bahia? Eu acabei de pagar uma motocicleta. Tem aluguel? Você paga aluguel? Não, eu moro com minha mãe. Mas mando para os meus filhos R$400 para pagar os estudos. Eu desatei a chorar. Ele não vive. Como diz o Chico Buarque, ninguém pergunta de onde ele veio. É um invisível social. Não vive, ele não tem tempo para o amor, não tem tempo para a poesia, não tem tempo para a literatura, ele não tem tempo para o contato com a natureza, não tem tempo para investir em si mesmo. Eu falei, cara, você não estuda, você não pensa em terminar os estudos? Não tem tempo, moço. Eu não saio daqui. O mesmo diálogo que eu tive ontem de manhã no outro restaurante aqui de Recife. O garoto, esse conseguiu terminar o 2º grau, não passou no Enem. Eu falei, por que você não insiste? Ele falou, moço, eu tive que fazer uma opção. Ou trabalhar aqui, visto todo caracterizado, como um morador do interior do Nordeste, ou eu trabalho aqui 10 horas por dia, 10 horas por dia, ou morro de fome. Um povo cordial não tolera uma coisa como essa. Um povo cordial não tolera que 600 mil brasileiros estejam vivendo no sistema prisional em regime de campo de concentração,
dos quais 11%, olha a estatística do sistema prisional. Eu já sabia isso da experiência de campo, e agora saiu uma pesquisa recente apresentando uma radiografia do sistema prisional brasileiro. Os dados que vieram a lume são assustadores. Somos a 4ª população carcerária do planeta, e ainda fala-se em impunidade no Brasil. 4ª população carcerária do planeta. A gente só perde para a China, Rússia e Estados Unidos. Dos 600 mil detentos, apenas 11% praticaram crime contra a vida. 70% estão presos por conta de crime contra o patrimônio ou envolvimento com a dinâmica do tráfico e uso de drogas. Maioria negra e pardo. Se o garoto da Boa Viagem é pego com 200 gramas de cocaína, ele é consumidor. Se é um negro, é traficante. 40% não foram julgados ainda, são chamados presos provisórios. 40%. Um povo cordial não tolera, ou não toleraria, que metade dos bairros do país onde mora não tem acesso à rede de esgoto, sendo o país um país rico. Não toleraria que dinheiro público fosse investido numa competição de futebol de apenas 4 semanas. Sendo que, com dinheiro dos nossos impostos, 4 elefantes brancos foram construídos pelo poder público brasileiro, sem a mínima utilidade. Estão aí, entregues às moscas. Fiquei tão alucinado com isso, quando eu vi o nosso governo. Foi o que eu falei para o Gilberto Carvalho, numa reunião que houve lá no Rio de Janeiro, quando o governo federal chamou os movimentos sociais contra a Copa para uma reunião tentando manter as ruas. Eu falei, ministro, é muito difícil, quem está com o pé sujo da lama da favela, ver o que vocês estão fazendo com dinheiro público. Isso é uma orgia. Até a FIFA sentiu constrangimento. Eu peguei minhas milhas, comprei uma passagem para Zurique, pedi para um amigo suíço para me levar até a sede da FIFA. Cheguei na sede da FIFA com 12 bolas de futebol, todas com cruzes vermelhas, simbolizando desperdício de dinheiro público. Procurei saber onde que o Valk e o Blatter entram. É por aqui, é por aqui. Peguei 2 cartazes, fiquei na porta de entrada da FIFA. Depois, como eu não vi policial, ainda fui mais lá para dentro. Copa de 2014, quem lucra mais? FIFA, empresários ou povo brasileiro? Não tardou que a assessoria de comunicação da FIFA viesse ao meu encontro, àquela altura já a agência F gravando, fotografando, filmando, jornalistas suíços ali também presentes. No que eles se aproximaram, eu disse para eles o seguinte: se vocês vivessem num país que nos últimos 10 anos, 500 mil de pessoas foram assassinadas. 500 mil de pessoas foram assassinadas. Um país em que pessoas morrem em fila de hospital e que crianças não têm acesso a uma educação de qualidade. Vocês tolerariam que dinheiro público fosse investido numa competição de futebol? Não tinham o que falar. E tudo isso aponta para o seguinte fato: nós não somos um povo cordial, somos um povo omisso, e nós, pastores, estamos falhando no discipulado, porque nós estamos criando uma geração de androides no nosso país, uma igreja sem alma, uma igreja focada em sexo, tabaco e álcool, sem nenhuma perspectiva pública, sem nenhum compromisso com os milhões de miseráveis. O Rio de Janeiro erra ao não ter visão missionária para as favelas. Vocês erram quando não tem visão missionária para o sertão e para essa desgraça que campeia Recife. É coisa de igreja séria mapear esses bolsões de miséria, ir na direção dessas pessoas e fazer a chapa ficar quente para prefeito e governador. Recentemente no Rio de Janeiro, vi as crianças nadando no Rio Jacaré. Pô, que negócio é esse de nadar nesse rio? Um odor insuportável.
Me lembro das crianças. Tio, só tem que entrar aqui, tio, só tem que entrar aqui, tem que entrar aqui. Como que? Eu falei, mas eles pegaram uma capota de uma Kombi e viraram, e transformaram num barco. Entra aqui, tio, entra aqui. E eu lá no Rio Jacaré, andando com aquelas crianças naquele bairro, uma água leitosa, pastosa, por ali passa boi, passa cavalo, passa gato, rato, tudo boiando, corpo de vítima de assassinato, um negócio horroroso. Falei, meu Deus, por que essas crianças estão nadando aqui? Que elas acordam, não tem área de lazer na comunidade. Não tem o que fazer. E ficam ali e apavoradas, com uma capivara que tem lá e um jacaré. Pedi para uma socióloga que trabalha comigo, para pegar um exame da água, e veio o resultado, 3,5 milhões de coliformes fecais por 100 mililitros. Peguei o resultado do exame do INEA, uma foto que nós havíamos batido, mandei para o jornal Globo, que é uma forma de você mexer com a cultura. É uma forma de você sensibilizar a sociedade e pressionar o poder público. O jornal Globo deu como destaque. Levamos a imprensa lá para dentro. Filmaram as crianças e fotografaram, entrevista com elas, e eu fiz vídeo, mandei para as emissoras de televisão. Até que um dia eu mandei um e-mail para o Eduardo Paes, o nosso prefeito. Falei, Eduardo, gostaria de falar com você. E ele me recebeu, e eu disse para ele, você sabe que a Olimpíada é um problema moral para a gente. Eu estou trabalhando na favela Mandela, e as crianças estão nadando no rio, no qual há 3,5 milhões de coliformes fecais por 100 mililitros. Estou aqui só para te fazer um pedido. Que você construa um campo de futebol numa área degradada da comunidade, para que as crianças tenham alguma atividade esportiva, tenham o que fazer e não nadem naquele rio. Ele prontamente, numa canetada só, construiu um baita de um campo de futebol, onde as crianças hoje jogam futebol, tem uma escolinha de futebol, e ali eu aprendi algumas lições. A partir dessa experiência tão pequenina, porém emblemática, a importância da igreja não tentar fazer o papel do Estado, de botar o Estado para cumprir a sua função constitucional, da pressão inteligente baseada em dados concretos, e que tenham como objetivo dar voz para os sem voz e visibilidade para os invisíveis. Do meu diálogo com o prefeito, estava pressuposto que pela bondade divina, até aqui, não sei se o mesmo acontecerá no mês que vem, eu tenho o apoio de todos os meios de comunicação e das agências internacionais. Para onde vamos, eles vão conosco. Então, fica subentendido que se não fizer, vai para as primeiras páginas dos jornais. Tem para mim que o grande desperdício da nossa presente geração de protestantes ou de evangélicos, dizem que somos 45 milhões, é não sabermos usar um patrimônio que os movimentos sociais não têm. Nós temos povo, eles não têm povo. E se você redige uma petição, coleta 1 milhão de assinaturas, eu não conheço prefeito que não receba, não é louco. E como eu tenho dito por aí, você vai falar com ele da forma mais doce possível, mas com um porrete desse tamanho nas mãos, dizendo o seguinte: se o Senhor não me ouvir, eu vou ter que falar para os que assinaram a petição, vou botar nas redes sociais. Se o Senhor não levar água encanada para essa favela, se o Senhor não reformar essa escola, se o Senhor não criar área de lazer nessa comunidade, isso é um desperdício. Agora, é importante que profetas latino-americanos se levantem para falar. Porque tenho para mim que parte da minha alienação, do fato de eu ter vivido durante tantos anos, como vivo, numa sociedade tão desigual quanto a do Rio de Janeiro, com tamanhas violações dos direitos humanos, eu ter permanecido em silêncio
durante tantos anos deve-se à influência de uma cultura de natureza teológica, formada por um único país, de cuja produção teológica nós dependemos para interpretar o texto sagrado. E o pior de tudo, de um setor da igreja desse país, que não traduz o todo, o mais conservador, mais focado numa agenda moralista sem nenhuma perspectiva pública. Um homem como John Piper, por exemplo, quando vem ao Brasil pregar, nós nunca podemos nos esquecer nisso. Ele não vem a partir de uma experiência ministerial que tenha vestígio de semelhança com o que você e eu vivemos em Recife e no Rio de Janeiro. O John Piper, no caminho da casa dele para a igreja, não cruza 4 favelas, não vê corpo estendido no chão crivado de bala. É um bom homem, ele é crente, e professa inclusive fé na teologia que eu amo, teologia reformada. Quando ele vem ao Brasil, ele é tão exato no que fala, ele e outros que são convidados para falar nos nossos congressos, e sem eles parece que nós não encontramos ânimo para participar de congresso de teologia na nossa terra. Quando ele vem, nós ficamos tão impressionados com a exatidão do que é falado, que não prestamos atenção para aquilo sobre o que eles não falam. E aí importamos uma agenda e deixamos de cuidar dos nossos problemas. Concluo dizendo a seguinte coisa: o maior escândalo, eu vou usar a linguagem do livro do profeta Oséias. Deus tem uma contenda com o Brasil. E essa contenda chama-se desigualdade social, associada à violação dos direitos humanos. É uma contenda que tem com a sociedade, e como a nossa pregação não é para valer, tem com a igreja. E está diante de nós, ministros do Evangelho, a obrigação de, através da palavra, da pregação da palavra, do ensino, das aulas em escola dominical, do que escrevemos, do que falamos, humanizar essa igreja. Ajudá-la a entender que mais importante do que a adoração no templo, é no caminho de Jerusalém para Jericó, você socorrer aquele que foi espancado e que é amado de Deus. Deus os abençoe.